Começando mais um Potter Entrevista Gaúcha ZH, ainda estamos na segunda temporada, chamada Bolsonaro e Agora. Mas já encheu o saco dessa temporada. Eu não enchi ainda, então a gente continua falando disso porque a gente acha que vai ser muito importante saber o que vai acontecer no Brasil nos próximos 4 anos, né, com Jair Messias Bolsonaro no comando desta nação. E uma das características deste programa é ouvir pessoas completamente diferentes, que pensam diferente e de áreas diferentes. Eu quero ouvir gente, já ouvi sociólogo, cientista político, políticos eleitos nessa eleição, não eleitos nessa eleição, jornalistas, cantores, e a gente vai voltar pro mundo da música. A gente vai ouvir, por exemplo, a gente ouviu o Lobão e agora a gente vai ouvir o Lucas da Fresno, e eu vou ligar pra ele agora aqui no meu celular, só um pouquinho, deixa eu liberar aqui, fica comigo, não desliga, vamos lá, atenção, ligando pro número de WhatsApp dele, tá chamando já? Chamou. Hello, Lucas! Já é nesse clima FM assim, cara? Cara, eu nem sei mais se isso aqui é FM, na verdade, Que coisa boa, che. Cara, que é bom, eu sabia que tu ia voltar a falar um pouco de Rio Grandino, assim, sabe? Quando a gente fala... Pra quem não sabe, somos do Rio Grande do Sul. Apesar de ser... Tu é de que cidade? Mostardas? Sou Não, sou de Porto Alegre, cara. Tu é de Porto Alegre, eu sou do... Mostardas é só um folclore que eu fui depois de velho, assim. Minha família é originária... Metade da minha família é originária de Mostardas, né? Que é a metade do meu pai, e aí minha metade de mãe é de Fortaleza, então eu sou essa coisa aí do Iapoca ao Chuí. Né? Temos uma coisa diferente, assim, por exemplo, eu nasci no Uruguai, mas eu minto que sou do Alegrete. Tu nasceste no Uruguai mesmo? Em Rivera. É Rivera, né? Rivera. Tu nasceu na balada da tua mãe de Livramento. Isso, doble chapa, né? Mas eu tenho uma irmã, morei na Bahia, e eu tenho uma irmã nordestina, baiana. Então a gente sai mistura mesmo, a gente... Tá, Lucas, estamos fugindo. Eu sabia que contigo eu vou ter que te catar toda hora assim. Diversando, não. E eu acho importante isso aí, tá? Vamos lá, a pergunta é ampla, eu tô ouvindo pessoas completamente diferentes, acabei de falar isso aqui na introdução, porque eu quero ter o sentimento dessas pessoas, tá? Responde do jeito que tu quiser, da maneira que tu quiser, com o vocabulário que tu quiser. O que vai acontecer com o Brasil, assim? A pergunta mais ampla é Bolsonaro e agora? Vamos lá, começa a responder. Bom, eu não votei no Bolsonaro. Eu acho que o Brasil já teve muito presidente ruim. Inclusive, a gente vem de umas administrações que não pode ser chamado de inteiramente boa. Eu acho que o governo da Dilma não foi o bicho. Mas, vamos lá, Bolsonaro e agora, só que assim, pela primeira vez que o grande risco, assim, se eu sinto alguma insegurança em relação a algum fator que vai afetar de fato no Brasil, não é o fato dele poder vir a ser um presidente que vai fazer negociações ou sei lá, dirigir o Brasil para um caminho que vá contra coisas que eu acredito. Isso é um medo que eu teria caso, sei lá, se o Alckmin ganhasse, eu teria esse mesmo receio, mas o problema é que aonde eu vejo que o Bolsonaro se coloca ideologicamente é algo que não deveria ter lugar no espectro político, né? Existe a direita, existe uma direita conservadora, existe uma esquerda radical, existe o anarquismo, existem coisas que, na minha opinião, não deveriam entrar no espectro político, são coisas que são de uma outra dimensão. E muitas das coisas, que não dá para ser não foi só uma gafe, sabe? Eu acho que muitas das coisas que o Jair falou, pensa, se expressou, ações que ele tomou, são coisas que mostram que ele tem coisas que não deveriam ter lugar em qualquer conversa democrática, assim. E isso, se ele vai governar com esses princípios, eu também acho que não, porque o governo não é absolutista, não é o presidente que manda, mas, infelizmente, cara, o presidente é o cargo, na minha opinião, o cargo mais alto que se pode ocupar. Vamos pensar assim, que numa empresa, o CEO é o cara mais qualificado, ou pelo menos o cara que, enfim, mais tem o poder nas mãos ali. O presidente seria esse cara, mano, que é como se fosse quase um prêmio, embora seja um trampo, é um prêmio, assim, parabéns, cara, tu vai representar o país,
tá ligado? E representar o Brasil por um cara que claramente não conhece o Brasil, tá ligado? E que tem opiniões que não representam nem de longe a gama o espectro de cor e de cultura do nosso país, assim. Eu acho que isso legitima, né, uma coisa que a gente estava já combatendo culturalmente, assim, que é a intolerância, o racismo, o fascismo, que é a homofobia, os preconceitos, preconceito contra pobre, e tipo assim, e muitos das falas, comportamentos dele legitimam isso, saca? Não importa agora se ele vai pedir desculpas ou se ele nunca mais vai fazer isso. Eu acho que isso meio que se tornou uma coisa ruim, assim, que ainda se guardava numas facções do nosso povo, assim, que realmente não é conversa, não deveriam ter lugar na conversa política. São, de fato, para mim, expressões que deveriam ser, tipo, mano, caladas pela vergonha, assim. E isso tirou a vergonha de muita gente. Eu tô vendo várias demonstrações de fato, assim, tipo, se meu presidente pensa assim, eu acho que eu também, né? Porque eu sigo o exemplo do meu presida. E isso, pra mim, é o que eu acho que é um prejuízo, assim. Mais do que, vai vender tal empresa, vai administrar de tal maneira, vai... Tipo assim, cara, isso aí faz parte do jogo político. Eu sou muito pró-alternância de poder. Eu acho que um governo progressista, mas às vezes mas às vezes mais centrado em políticas econômicas que poderiam até flertar com uma austeridade, assim, poderia trazer alguma coisa de bom pro Brasil, não traria só coisas ruins, sabe? Uma reforma profunda poderia trazer coisas boas, mas eu acho que, assim, o principal para mim é o moral filosófico da história que me preocupa e me dói, assim, que eu acho que é um atraso mesmo. Aí é atraso, não tenho o que dizer. Tu pega o significado muito do que é o Bolsonaro, né? Porque eu sou assim, eu penso no mundo dessa forma, eu não penso muito no que tá acontecendo, eu gosto de pensar no que aquilo significa, tá ligado? Sim. Porque, inclusive, quando tu quer deslegitimar alguma coisa, tu tira o significado daquilo. Por exemplo, assassinaram Marielle Franco. O que tu faz quando tu quer deslegitimar isso? Tu fala, beleza, assassinaram 64 mil pessoas ano passado no Brasil. Por que você está fazendo um estadalhaço porque assassinaram Marielle Franco? Tu tira o significado de uma coisa para trazer aquilo ali pro mundo factual sem significado. E tipo, eu sei o significado de uma morte, como a morte de Marielle Franco, tá ligado? Então, então eu acredito muito no significado das coisas, muito no subtexto das coisas, muito no que uma coisa representa além do que aquilo que se vê, assim, tá ligado? Tipo, saber que tu ser um político que defende causas possa enraivecer pessoas a ponto de aquilo ser a provável causa do teu assassinato é um bagulho muito preocupante, assim. Lucas, tem poucas as profissões no Brasil que viajam tanto o Brasil como ter uma banda de rock, uma dupla sertaneja, ser um DJ, sei lá. Eu tô falando de música, né? Tu conhece o meio Brasil. E tu sabe que naquele público que canta as tuas músicas, que se emociona com as tuas letras, tem gente que votou no Bolsonaro. Claro que tem. Como é que tu separa isso e como é que tu lida com isso? Votar no Bolsonaro não iguala as pessoas ao Bolsonaro. A gente pode atribuir, justamente, você está falando de significado, a gente pode significar um voto de Bolsonaro a parabenizar o Bolsonaro por ser o Bolsonaro, mas eu sei que não é isso. Eu sei que, mano, para uma grande... Eu acredito que uma maioria das pessoas que votaram nele é simplesmente uma incapacidade de compactuar com a possibilidade de mais um governo do PT. Eu acho super legítima essa atitude, saca? E de, às vezes, colocar numa balança e achar que, tipo assim, não, eu sou tão não quero que o Haddad ganhe, ou principalmente assim, eu quero que o Brasil dê uma inclinada nas políticas econômicas para uma coisa mais neoliberal. E, enfim, eu acho que muito eleitor dele, inclusive dentro do meu público, assim, foi por esse lado, tá ligado? E isso não incompatibiliza a pessoa com a música que eu faço, com as coisas que eu digo, embora a polarização propicie esse negócio, tipo assim, nossa, cara, se tu vota nesse maluco, eu não consigo, sabe, eu não vou mais, eu não curto acreditar nisso, eu prefiro muito saber qual a motivação das pessoas. Eu tenho alguns amigos que são caras assim, claramente de direita, mas uma direita
em termos sociais mesmo, mas não aquela coisa conservadora, tipo anti-gay, anti-isso, anti-aquilo, anti-movimentos sociais. Não é isso que eu tô falando. Mas eu tenho amigos que se identificavam, sei lá, com o Partido Novo, entendeu? E que acabaram, tipo, votando no Bolsonaro ou se omitindo de votar, votando em ninguém no segundo turno. E eu sei que as motivações dessas pessoas é diferente, eu sei que o voto deles significa uma coisa diferente. Claro que o fato é que o Bolsonaro ganhou, mas o que vai me... Você até vou voltar para perguntar, sim, mas isso não meio que incompatibiliza, porque se existe uma coisa que um governo tem que fazer, ou um presidente, é tratar o país como uma coisa só, e dentro dessa uma coisa só, endereçar essa multiplicidade de opiniões, cara. Inclusive, o que as pessoas mais... que mostra, assim, uma ignorância política muito grande do brasileiro é achar porque ganhou um candidato de extrema-direita, o Brasil vai ser agora administrado conforme o que manda o programa político dele. Não, cara, ele vai ter que fazer passar esses projetos e a discussão, a democracia, o que as pessoas fazem na Câmara e no Senado é justamente o que vai trazer uma média da opinião dos nossos representantes, e que isso sempre vai pender pro centro, tá ligado? Não sei se o cara tivesse uma maioria absoluta de 2/3, mas assim, sempre vai pender pro centro esse projeto, e a democracia se faz nisso. De fato, é uma briga saudável, mas é uma briga. As pessoas às vezes percebem qualquer recuo de um programa de governo como uma fraquejada na sua... Como é que é? Na sua convicção. Mas na verdade não é assim, né, cara? A gente sabe muito bem que existe a democracia justamente para discutir o projeto, tentar fazer... Eu sempre falava assim, que assim, numa negociação um cara saiu feliz é porque não foi bem negociado, porque a grande negociação é aquela que todo mundo perde um pouco, todo mundo ganha um pouco, e tipo, sempre sai assim, eu deveria ter conseguido mais. Isso é o que a democracia é, esse estado de agitação, tá ligado? Não é tipo maiorias absolutas e pronto, é o que a gente quer e é isso, assim. Então eu acho que eu não acredito também que nessa grande guinada para uma extrema direita, assim, uma guinada de fato de 180 graus que o Brasil venha a dar, porque não é um absolutismo, tá ligado? E ele vai ter que governar, até porque se ele não conseguir governar, cara, aí eu acho que é pior para todo mundo, assim. Tem algum exagero, Lucas, na visão ao Bolsonaro? Ou tu acha que tudo que se falou dele durante a campanha, principalmente por opositores dele, é real? Por exemplo, assim, ele é um fascista, ele é um nazista, tô pegando coisas do Facebook, entende? Sim. Cara, eu acredito que tem... Eu acredito que tem muito mais fascistas do que fascistas assumidos, tá ligado? Eu acredito que tem, vamos lá, muito mais pessoas, para não ficar usando a palavra fascismo, que desgastou, embora ela seja bem usada às vezes, eu acho que tem muito mais pessoas que concordam em gênero, número e grau com as piores declarações do Bolsonaro, do que pessoas que concordam e de fato se pronunciam a favor, e se pronunciam favoráveis àquelas coisas que ele disse. Então, eu não me encontro dentro do grupo que de fato é sempre... Embora eu me encontro sim, cara, porque eu sou artista, mano, e eu vejo o que é encorajado por alguns dos discursos, não às vezes do Bolsonaro, mas de correligionários dele e de pessoas que, enfim, estão junto com ele. Eu percebo, assim, que em coisa de meses a arte foi colocada numa espécie de escória, porque teve um grande número de artistas que se mostraram contra diversas coisas que o Jair falou, ou que os filhos dele falaram. Eu acho que toda aquela discussão do queer museu, tá ligado? E tudo que se desdobrou daquilo, ou a discussão em torno da ignorância infinita que existe em torno do que é a lei de incentivo à cultura, tá ligado? E tipo assim, houve uma demonização, que é de fato demonização, que seria, né, tipo assim, uma versão, fazer com que a pessoa se torne uma versão fictícia 100% má, assim, do que ela é na verdade. E houve uma demonização da arte muito grande, assim, tu vê em algumas esferas, em algumas camadas da sociedade, esse negócio assim
que voltou-se a se falar, não, que artista é tudo vagabundo, artista é tudo sustentado pelo Estado, porque aquele papo de mamata acabou. Tudo isso é fruto de ignorância. Às vezes não é necessariamente o Bolsonaro que falou isso, mas pessoas que estão junto, que começaram esses discursos, que eles vão sendo repetidos ad infinitum e vão tomando cara de verdade, sabe? Então, toda a desconfiança em torno dos grandes meios, né? Porque como é que começou isso? Começou assim, desconfiem de tudo que vocês leem por aí. Mas assim, a partir do momento em que tu desconfia, não é tu desconfia, a partir do momento que tu não acredita mais em nada, tu é tão imbecil quanto a pessoa que acredita em tudo, tá ligado? E porque o grande lance é questionar, o grande lance é entender o que tem por trás das coisas e se existe alguma motivação para aquilo ter sido publicado naquele meio de comunicação daquela maneira. Mas quando tu acaba, tipo assim, colocando em descrédito absoluto grandes meios como o próprio RBSL, como a Folha de São Paulo, como o Estadão, e em detrimento de, não, verdade é o que esse cara tá falando aqui nesse canal do YouTube, sabe? A gente tem uma crise institucional da verdade. E isso também, isso é mundial, e isso vai ter desdobramentos que beiram a filosofia, mas que vão ter desdobramentos de fato na nossa vida cotidiana, assim, que é aquela coisa, tu viu que, sei lá, vamos lá, tu viu que o plástico usado nas mamadeiras de nenê, ele faz mal se tu colocar no micro-ondas, aí rola aquele negócio assim, tá, mas onde é que tu viu isso? E daqui a ponto dessa coisa da pós-verdade, que é uma palavra que vem sendo falada. Então, o que eu quero dizer isso com esse meu passeio é que, tipo, tem muitas coisas que estão sendo colocadas em pé de igualdade com as verdades fatuais, entendeu? Vamos supor, tem lá 99% dos cientistas falam que, mano, o mundo está sendo esquentado por ação humana da nossa poluição e da nossa ingerência dos recursos naturais. Aí tem o 0,1% dos cientistas que falam que não. E aí, quando tu vai fazer uma mesa redonda sob o pretexto de democracia, tu coloca com a mesma importância o discurso de 99% das pessoas com aquele discurso daquele cara, daquele 1%. E isso coloca na cabeça das pessoas aquele bagulho do questione tudo. Só que ao mesmo tempo é um questione tudo burro, que é esse momento em que a gente está chegando, que a gente tem realmente de pessoas de fato acreditando que a Terra é plana, saca? Nunca foram pro Alegrete pra saber disso. Pra entender que lá depois do Alegrete tem uma curvinha. Continua tendo. Não, Lucas, eu tô gostando do papo que tu tá pegando bem, assim, uma coisa muito mais de conceitos, né, em cima disso, assim. Mas eu queria aproveitar, já que tu tocou nesse assunto do artista, né. Mas só continuando, eu preciso mais 20 segundos pra falar sobre, tipo assim, assim como existe a demonização do artista, então eu me vejo parte de um dos grupos, vamos lá, perseguidos ou demonizados por um pensamento encorajado pela extrema-direita, porque se tu não demoniza o artista, a pessoa pode vir a levar a sério a opinião daquele artista ou questionar aquilo, ou ir atrás do que aquele cara tá falando. Então demoniza logo, esse cara tá falando isso porque ele tá sendo pago pelo governo atual para falar isso. Tu demonizou aquela opinião daquela pessoa e a opinião da pessoa perde o seu valor. Mas, ao mesmo tempo, eu não faço parte de outros grupos sociais. Por exemplo, eu não faço parte de um grupo LGBT, eu não sou um cara negro de pele, embora eu tenha sangue negro bem, tipo assim, na minha geração, lembro do meu avô, sabe, tipo assim, então eu tenho sangue negro em mim, mas eu não sou um cara, no meu colégio, eu estudava no Pastor Domes, em Porto Alegre, que é um colégio que tem muita família de origem alemã, eu era o cara mais preto do meu colégio, tá ligado? E tipo, mesmo assim, eu não faço parte dos grupos que estão, talvez, na ponta de lança da perseguição, assim, entendeu? Embora eu já tenha sofrido na minha vida preconceitos e até de fato sofrido demonstrações tipo na pele dessa homofobia incubada que existe no brasileiro, pelo simples fato de que eu toco na Fresno e tem uma banda que expunha sentimentos e que foi rotulada como emo, e tipo assim, todo aquele backlash, a palavra, né? Toda aquela deslanchada de ódio em torno do que era o emo, porque isso é o fim do rock, não sei o quê. Tudo aquilo era homofobia incubada de setores que estavam formando opinião, tá ligado? Porque a única coisa que falavam do emo era tipo, isso é música de viado. E então a gente tendo banda e fazendo a nossa música, sofremos um pouco, 5%, 1% da homofobia incubada que um cara que de fato é gay e se mostra na sociedade como gay, tipo, sofre, assim. Então, eu acho que
tem setores que estão mais expostos e eles têm total razão em se sentir sob risco de perseguição e sob risco de uma intensificação do preconceito para cima deles, assim, porque é o que de fato legitima as falas e os comportamentos e as opiniões do presidente, dos filhos dele e de quem está na volta. É uma pergunta que eu sempre fiz aqui em toda a temporada. Então tu teme que esses vamos lá, eu não sei como classificar, porque eu sei que minoria matematicamente não é, mas minoria é um conceito de sociologia, digamos assim. Mas tu acha que mulheres, LGBTs e negros vão ter a vida piorada a partir de 1º de janeiro de 2019? Eu acho que sim, mas eu não sei em que escala, tá ligado? Eu acho que, ao mesmo tempo, sabendo do que vai se apresentar para nós no futuro, e também para as mulheres, para os negros e para os gays e quilombolas e índios e vamos lá, minorias, que mulher não é minoria, mulher é maioria, e negro também no Brasil, queira ou não, é maioria também. Eu acho que isso também vai provocar uma reação contrária, que é de fato da união e de uma conscientização dessas pessoas enquanto minorias e tipo de fato uma demonstração de força para receber o que vier a acontecer, tá ligado? O brasileiro, ele é forjado na crise, né, cara? Eu e tu temos uma infância dos anos 80, as pessoas meio que parece que esquecem quando vem com um papo de maior crise de todos os tempos e de que o fim do mundo, de que o pior... Cara, a gente é anos 80. Anos 80 tinha 0 pessoas ricas no meu colégio. Eu estava no colégio particular, no Concorde, mas assim, 0 pessoas daquele lugar eram ricas, tá? Era tudo classe média baixa. E tipo assim, quem era rico nos anos 80, cara, era quem tava, tipo assim, surfando no 0,001%, cara. A gente viu a abertura econômica, a gente viu as coisas que aconteceram nos anos 90, a gente viu aquele, entre aspas, aquele milagre econômico do plano real, do poder de compra aumentando. A gente viu tudo isso, a gente saiu, essas coisas que a gente fica falando de Venezuela, o Brasil foi Venezuela há pouquíssimos anos atrás, tá ligado? Tipo assim, dentro da minha vida, a gente viu coisas surreais que foram os anos 80 do Brasil, que foi a inflação de 40%, que era tipo, eu olhando a 0 hora os classificados de aluguel de casa, porque a gente precisava se mudar, porque ia ser despejado, e vendo o preço das coisas aumentando a cada semana. E a gente viu isso, só que muitas pessoas esqueceram disso, tá ligado? Porque, de fato, vivemos uma lua de mel econômica de uns 12 anos aí, sei lá, do fim dos anos 90 até 2000 e alguma coisa. Eu, quando comecei a ir para os Estados Unidos, já depois de ter morado em São Paulo, já depois de ter banda, eu passei a viajar para os Estados Unidos sempre que eu podia e percebia lá o comentário de taxista do tipo, pô, o Brasil tá massa, hein? Quero ir para lá. Sabe, aquela coisa acontecendo, aquele zeitgeist otimista em torno do Brasil, que foi uma lua de mel. Lua de mel acaba, tem treta. Teve uma grande treta agora, uma grande racha aí. Acho que o segundo mandato da Dilma já aconteceu em cima de um país que já estava amaldiçoado, assim, vai dar merda. Então, eu acho que as pessoas que se sentem perseguidas, elas têm razão em se sentir perseguidas, cara, mas eu acho que também essa impressão já faz com que se unam, se conscientizem, sabe, de encontrar o seu lugar e de, inclusive, não ceder os espaços que já foram conquistados, assim, mundialmente, né, por esses setores. Deixa eu aproveitar o embalo, então, porque essa questão eu não fiz pra ninguém mais. Então, traz pra gente, já que tu falou que tem uma grande ignorância em cima de como é a vida de um artista no Brasil, traz como é um mês teu. Pega um mês médio no sentido de média teu, assim, diz como é que tu trabalha e como é que tu ganha dinheiro, de onde vem esse dinheiro, só pra gente ter uma noção, assim, de quem não vive nesse mundo, por favor. Tá. Eu sou 100% artista que eu faço. Assim, eu, só dando um background, eu faço parte de eu passei na peneira, tá ligado? Eu comecei a ter uma bandinha, assim como qualquer pessoa que ouvia Atlântida nos anos 90, que quis ter uma bandinha, o cara queria ser o Cidadão Kane, o outro queria ser o Engenheiros, o outro queria ser o Cadeia, sei lá. Assim, a gente veio disso. Quantas bandas tocaram no Festival de Bandas do Colégio Pastor Domes em 2000, entendeu? Quantos continuaram tocando, quantos sobreviveram a todos os golpes da vida, a separação do colégio, a separação da faculdade, as pressões da família, vai trabalhar vagabundo, tipo assim. Então, eu já passei por uma peneira que, mano, é complicado, sabe? Inclusive hoje, no mercado de hoje, essa peneira, ela é mais justa e menos letal, porque existem 1000 caminhos hoje para se transformar
artista de sucesso, entre aspas, mas o sucesso, ele me ensinou muito cedo o quão passageiro e o quão falso ele é. O sucesso é uma impressão falsa de popularidade. Se eu aparecer hoje no Jornal do Almoço, eu vou estar mais famoso na semana seguinte, mas esta fama não vai pagar minhas contas, essa fama não vai necessariamente encher o meu show e vender os meus discos, cara. O que vende meus discos é a fidelidade de um fã. Como é que tu conquista a fidelidade de um fã? Estabelecendo uma relação de confiança entre o fã e o artista. O fã confia no artista, ele compra o disco às vezes no escuro, porque ele gosta tanto daquele artista que ele sabe que aquilo vai agradar a ele, ou ele vai ouvir numa plataforma, compra uma camiseta ou vai no show. Então, assim, só dando esse background, eu tô falando isso do alto de uma peneira, um funil pelo qual a Fresno passou. Das bandas da geração da Fresno não existe mais praticamente nenhuma. Então, dito tudo isso, eu vou dizer como é que é o meu mês. Vai lá. Eu consegui construir meu próprio estúdio, em grande parte porque desde o começo a Fresno nunca tinha dinheiro para produzir seus próprios discos, então eu fui meio que aprendendo a gravar o nosso próprio material, saca? E com o tempo eu fui cada vez começando mais a oficializar esse meu papel como produtor, que a partir de 2010 eu comecei a produzir as coisas da Fresno, e então eu fui ganhando esse know-how de estúdio. Os trabalhos da Fresno foram chamando a atenção das pessoas e eu comecei a ser requisitado enquanto produtor musical. E por isso eu fui erguendo um estúdio aos poucos. Hoje eu tenho um estúdio. Então, durante a semana, vamos lá, segunda-feira é um dia que, se eu tiver show no final de semana, eu tiro como se fosse uma folga, mas no segundo semestre tem sido impossível tirar minha folga de segunda-feira. Então, é quando eu marco reuniões, é quando a gente marca uma reunião da banda. E nos outros dias da semana, nos horários da tarde, eu trabalho com artistas, seja uma sessão, por exemplo, a Fresno está gravando um disco, então a terça-feira vamos gravar bateria, vamos mixar uma música, vamos trabalhar nas nossas músicas. Eu trabalho nesse horário comercial da tarde, porque no horário da manhã eu sou oficialmente dono de casa e pai da Sky. Então, assim, Sky acorda, eu vou lá, faço café da manhã. Tanto que a minha atividade física que eu pratico é o remo, porque eu acordo 5h30 da manhã para remar às 6, para chegar em casa às 7h30, 8 horas. E aí minha filha tá acordando, eu vou lá, faço café da manhã. Então essa é a rotina do dia. E de manhã tem uma hora que a minha filha vai pra escola, eu sento no computador e vou mexer naquelas músicas que estão abertas, que eu estou terminando, que são músicas da Fresno, são músicas de projetos solos. Eu tenho também o meu próprio selo, pelo qual eu lanço músicas de projetos solos e músicas de amigos meus, um selo digital que já se mantém, já se opera, o meu estúdio. E aí, se vai ter show no final de semana, vai ter o ensaio da Fresno. Nesse ensaio a gente se reúne. Todos os shows da Fresno hoje são shows que a gente foi atrás. Não existe mais em quase nenhum setor da música aquele telefone tocando: ei, quer um show? Quanto que é? Ah, é tanto. Pá, o cara paga e vai. Normalmente tu tem que ter essa inteligência de saber em quais cidades tu tem uma popularidade maior e sazonalizar esses shows. Por exemplo, São Paulo dá pra fazer 2 por ano, Porto Alegre 2 por ano, Rio de Janeiro 2 por ano. Então a gente tem essa conversa sempre com o escritório, então a gente está sempre aquela coisa, WhatsApp, telefone, tratando desses pormenores dos shows, assim. E também trabalhando nas redes sociais, que é um negócio que eu sou um dinossauro das redes sociais, porque desde o Mirk eu trabalhava uma popularidade da Fresno em minha nas redes sociais. Então hoje eu tenho um trabalho como, vamos lá, influenciador, que também me ocupa parte da minha vida, assim, por ter redes sociais grandes, com fãs de verdade, não é comprado, é tudo fruto da popularidade das músicas. Eu acabo tendo um diálogo com públicos que interessam a marcas, então vez que outra eu vou ter um trabalho relacionado a alguma marca que eu saiba que tem alguma também. Não é necessariamente um garoto propaganda genérico, porque eu não defendo só eu tô botando o nome da minha banda no jogo, então precisa ser algo que tenha a ver, mas tem, enfim, então tem esse trabalho de influenciador. Tem com a minha mulher, a gente tem um canal de YouTube, tá ligado, que mostra muito o dia a dia da família, às vezes a gente faz música pra esse canal, as músicas de criança, então eu sou esse cara que fica no estúdio e que trabalho também outros artistas, compondo para outros artistas. Uma vez por semana eu procuro fazer uma sessão de composição, que basicamente é ficar no estúdio enfornado com 2, 3, 4 pessoas, criando músicas novas, não necessariamente para mim ou para aquele artista, mas para oferecer para outras pessoas. Então também tem esse trabalho de
Compositor. De editora. De editora, que compor não basta, né? Tem que fazer alguém gravar essas músicas. Sim, entendi. Mas esse ano, na média, eu fiquei metade dele produzindo um álbum do Capital Inicial. Então, o Capital Inicial vinha na minha casa de segunda a quinta, passava a tarde aqui e a gente gravava, conversava sobre as músicas. Eu acabei compondo também para esse disco deles. Bom, Lucas, eu já tô cansado. Então, a vida de vagabundo, ela tá afastada. E tu não chegou nem no momento que tem avião e ônibus da semana. Que aí é o final de semana, que aí tem show. Aí, pra mim, é quase o momento da festa. Porque o show, é onde a gente extravasa, tá ligado? O artista, o show é a ponta do iceberg. Aquela glória, aquela galera te aplaudindo, aquele cara que chora de emoção, de tão foda que é o show, é a ponta do iceberg, porque se tu não faz esse trabalho nos outros dias, não tem show pra contar a história. E se tem show, tem um show vazio. E se não tem música nova, o fã já não se interessa de ir. Então, assim, aquilo ali é a balada pra gente. É quando eu tomo uma cerveja, tá ligado? É quando depois eu saio pra festejar porque aquele show foi incrível. Aquilo ali pra mim é a festa. Porque é onde a gente extravasa essa pressão que a gente vai construindo durante a semana. Provando que a vagabundagem é muito pouca, talvez no momento que tu tá dormindo apenas, e avançando em cima... pouco. Agora que tem criança em casa, eu durmo pouco. Aí fudeu. Eu tô vivendo isso também. Eu tô com um menininho de 9 meses, eu tô vivendo essa situação. Ela é linda, mas é de poucas horas de sono mesmo, é verdade. Mas assim, ainda assim, tu criou esse mundo. Esse mundo é um mundo real teu. Lembra que tu falou no começo da conversa que a realidade às vezes não é muito o que topa, mas não, temos uma realidade. E vendo essa realidade, tu acha que é um setor que pode perder algo com o Bolsonaro no governo? Aí me colocando enquanto... Mas aí tu pensa Fresno, Henrique Juliano, MC Bin Laden, Neto Fagundes... um tocador de violino numa orquestra do Rio de Janeiro. Pensa em todo mundo da música. Sim. Vamos lá. Eu penso assim, por exemplo, movimentos como uma fala do Paulo Guedes, acho que foi uma fala do Paulo Guedes a respeito do Sesc, saca? Eu sei na pele o que o Sesc faz por uma camada muito enorme dos músicos, da música instrumental, da música alternativa, da música brasileira e dos shows a custo baixo, do fomento à cultura, tá ligado? E tipo, eu vi matérias sérias sobre um aceno com, tipo assim, vamos acabar com esse papo aí do Sesc ficar apoiando a cultura, saca? Coisas que me apavoram. Eu não dependo do Sesc, mas existe uma classe musical inteira que depende do Sesc. Tipo assim, e a pessoa também acreditar que tudo tem que ser administrado como se administra uma padaria é errado, porque a música é um dos maiores, é um dos maiores patrimônios do Brasil, cara, se não o maior. Tipo assim, um patrimônio eterno, valioso em termos econômicos, tá ligado? Mas assim, ele realmente precisa do fomento. Não é toda pessoa que tem dinheiro para ir naquele show na Casa Incrível e pegar uma mesa e baixar uma garrafa de uísque. Não é isso, cara. Então assim, o show de baixo custo, a própria lei de incentivo, quando bem aplicada, ela serve para de fato gerar shows de custo baixo que levem cultura para as pessoas. As pessoas acham que realmente a lei Rouanet só serve para fazer show do Jorge Mateus, cara. Isso é falácia, mano. Tipo assim, projetos de corais de crianças carentes, peças de teatro que... Não tô falando da peça do Antônio Fagundes, que é um cara que consegue um patrocínio, tô falando de uma peça de um grupo de teatro de vanguarda alternativo diferente que explora o que tem de novo e que justamente está fabricando novo. Esses setores, eles realmente de fato correm perigo, porque com a demonização da arte, a demonização do fomento à arte, e com a demonização do fomento à arte, passa-se a acreditar naquela falácia de que o que é bom faz sucesso por si só, entendeu? Tipo assim, se não tá lá no Faustão é porque é ruim. E isso é falacioso, isso é perigoso. Então, ao mesmo tempo, existe também uma tradição da música, não só da brasileira, que é a tradição de contestação, tá ligado? No rock nem se fala. Então eu percebo que isso acentua um ímpeto contestador das pessoas. A gente é da geração Coca-Cola, né?
nossos pais podem ter lutado ou ficado quietos durante a ditadura, e nós pegamos a geração Coca-Cola do Renato Russo, tá ligado? Tipo, nós somos o filho da revolução. Então, somos burgueses sem opinião. E tipo, e tudo a gente via com aquela distância da história, a distância do tempo. Ah, porque a Segunda Guerra faz muito tempo. Ah, porque o golpe de 64 faz muito tempo. Então, assim, vendo a história se repetindo, de certa maneira, ela não vai se repetir, mas vai ser eu vejo como uma reinterpretação da história. Isso também vai fomentar aí intelectualmente uma nova safra de música de protesto, mas não aquele protesto besta, assim, e sim pessoas que, aí até eu me incluo, assim, que se veem compelidas a endereçar esses assuntos e falar sobre isso de uma maneira a provocar algum pensamento, assim, algum questionamento. Então, a grosso modo, se pinta como assim, isso vai ser bom pro rock, saca? Ô, Lucas, sabe o que eu tô sentindo em ti, assim? Eu não interrompo, tá? Mas eu interrompi agora. É que eu falo demais. É que é o seguinte, eu tô sentindo em ti uma coisa estranha, que é um pessimismo otimista. Mas eu sou isso aí, né? Isso é bem coisa mesmo do sul de países, assim, sabe? De uma maneira. Que é assim, tu tá enxergando a realidade que tu quer enxergar, e tu tem dados pra isso, pra enxergar essa tua realidade, mas tu sempre coloca assim, por exemplo, no momento que a gente falou de mulheres, LGBTs, negros, falou assim, mas eu consigo ver que pode ter uma organização contrária de luta. Agora tu tá falando a mesma coisa. É esse o momento que tu tá? Tipo assim, entrou Bolsonaro, que bom que movimentou o Estado brasileiro. Eu sei que algumas coisas que eu não concordo podem acontecer, mas ao mesmo tempo eu sei que isso pode provocar uma reação que pode ser bonita. Mas a gente não vive também de beleza, porque muita gente pode vir, já está talvez morrendo por isso. Então, mas esse pessimismo otimista, para mim, ele tem uma razão até mais simples, que é a vida continua, cara. Eu não consigo parar o tempo. Eu posso parar no tempo, mas eu não consigo parar o tempo. Eu não consigo fazer a história parar de se desenrolar. E tipo, eu acredito que tudo que acontece, mesmo quando na hora a gente não encontra uma razão daquilo e aquilo parece um roteiro mal escrito de cinema, tudo que acontece vai ter o seu desenrolar, e a gente tem que de fato se responsabilizar e arregaçar as mangas para acordar cada dia com a convicção de que, embora exista uma coisa macroeconômica e enfim, a coisa englobando países inteiros acontecendo, a mudança que ela precisa acontecer de atitude ou de comportamento, ela é completamente uma escolha pessoal, assim. Então, eu não consigo parar o tempo, mas eu preciso fazer um mundo melhor, tá ligado? E as pessoas acham que às vezes fazendo um mundo melhor é ir lá e construir um negócio pra todo mundo ver. Não, cara, é simplesmente ser uma pessoa melhor, porque se todo mundo fosse 1% melhor, no dia seguinte o mundo estaria muito mais do que 1% melhor. Então eu vejo justamente assim, beleza, isso está acontecendo, mas se eu ficar sendo o cara que se lamenta ou às vezes que fica só sentado fazendo textões e apontando o absurdo dessas situações que estão acontecendo, eu não vou fazer tanta coisa boa pelo meu país, pelo meu mundo e por mim, do que, de fato, acordando e tendo a noção de que, assim, ok, isso está acontecendo, eu não posso não refletir isso, entendeu? Então, o artista que não reflete o tempo e que não reflete o momento e que não reage instintivamente àquilo que está acontecendo, ele está se privando de uma das coisas mais bonitas do artista. E agora, tirando só do artista, o cara que simplesmente se vê como um plâncton levado pelo vento e pelas ondas e não como aquele peixe que vai para onde ele quer, tá ligado? Ele tá fadado a se dar mal, porque eu não posso fazer com que a minha felicidade e as minhas realizações dependam da boa vontade de pessoas que não sabem meu nome, assim. Então, o otimismo vem daí, e toda essa crise política, toda a polarização, ela trouxe uma coisa que é fazer o brasileiro em geral, tendo ele votado em quem ele tenha votado, se entender como um fazedor de futuro, cara. Assim,
responsável, trouxe o brasileiro pro jogo da política, acabou aquele papo de eu não aguento esse papo de política porque é um saco. Tipo, não, cara, isso é a tua vida. Então, não importa nesse caso a direção que tomou, que vai tomar, sempre vai haver uma oscilação e uma alternância, eu espero. E então eu acho que trazendo o brasileiro de volta para a consciência de que ele é capaz de fazer o futuro dele errando e acertando, isso aí tem um valor que não me faz ser um cara simplesmente pessimista e nossa, tudo uma merda, não vou fazer mais nada, vou ficar aqui em casa do lado de tudo que eu construí. Não, cara, tipo assim, tem pessoas que não construíram nada. Eu tenho uma filha de 2 anos, tá ligado? Que país que eu quero que ela viva, que país que eu quero que ela acorde, por quem que eu quero que ela seja representada lá em cima. Então, tem muita coisa pra fazer, pra ter mais vontade de trabalhar, entendeu? Quem é o presidente do Brasil no dia 1º de janeiro de 2019? Quem é? Vai, quem? Somos nós, cara. Não, quem é que vai assumir? Quem vai assumir? Não tem pegadinha. Jair Bolsonaro, cara. E no dia 1º de janeiro de 2023? É aquela incógnita. Quem dizia que o Jair ia ser presidente agora, mano? No começo do ano tinha cara falando que ele ia fazer 14%, 10%, que ele representava uma minoria. Não sei, cara. Eu acharia legal que fosse alguém que eu nem sei o nome agora, tá ligado? Porque a gente vê um jogo se armando, um Game of Thrones aí acontecendo, mas eu talvez seja uma pessoa que eu não conheço agora, mas sem aquele status de paraquedista, sem aquele status de eu não sou político. Tinha que ser alguém assim, cara, eu sou político pra caralho, e eu estudei sobre isso, e eu sei essas coisas, e que tem um bagulho que é mais importante do que saber, que é aquela coisa do técnico bom do time, né, cara? O fator inspiracional, tipo assim, que inspire as pessoas. Inspirar as pessoas. É um dos conceitos mais sublimes, assim, o que te inspira, né, cara? Quando tu vê alguém e tu fala assim, putz, cara, essa pessoa me fez tomar uma atitude, essa pessoa me fez querer ser igual a ela nesse ou naquele aspecto, ou superar aquela pessoa. Então, assim, o Brasil tá nessa carência de heróis, cara. A gente tá com uns heróis bizarríssimos, assim, anti-heróis, que também não tá certo. Então, eu acho que tem que ser construído aí uma nova Liga da Justiça. Lucas Silveira, muito obrigado. Valeu, cara. Teve alguns momentos de matéria escura, né? Aqui agora no momento. Cara. Teve alguns momentos. Inclusive fica a dica aí, ouçam o meu podcast Matéria Escura, no qual eu falo aí sobre uma cambada de coisa. Eu começo falando de ciência, mas quando eu tô falando de galinhas de 1 metro de altura e enfim. Lucas, um beijo pra ti, te cuida. Obrigado pelo papo. Nóis, cara. A gente, daqui a 3 anos, a gente se junta com um pouco de álcool e escuta de novo essa nossa conversa pra ver o quanto tu acertou e quanto tu errou. Claro, tu vai ver que a Xuxa vai ser presidente do Brasil. De Santa Rosa? Então tá. Beijo, meu. Valeu, obrigado. Falou, queridão. Tchau, tchau. Este foi mais um Potter Entrevista Gaúcha ZH com o Lucas Silveira, o Lucas da Fresno, que colocou durante alguns bons minutos aqui o que ele pensa que vai acontecer no Brasil agora com o governo de Jair Messias Bolsonaro. Estamos em todas as plataformas, menos no Deezer, desculpa, a gente continua fora do Deezer, então você não está escutando isso aqui no Deezer, né? Está escutando no Spotify, no SoundCloud, ou na Apple, ou no sistema Android, tá se espalhando por aí. Espalhe o nosso podcast, mesmo que você discorde. Escutou o Lucas agora, concordou, não concordou, quer refutar, quer falar que o Lucas é um gênio, faça o que bem entender. Certo, gente? Muito obrigado. Na edição e na gravação, o senhor Carlos Couto. Na produção, Paloma Fleck e também Vinícius Moura. Eu sou o Luciano Potter. A gente tem mais podcasts. Se quiser saber sobre Friends, a gente fez um podcast chamado Podcast Friends, que fala... A gente faz uma loucura, a gente vê um capítulo de Friends e depois comenta esse capítulo de Friends em 22 minutos, que é o tempo que tem. Podcast Friends, só procurar. Quer saber de séries e filmes? A gente tem um outro chamado ATLflix. Eu e mais alguns parceirinhos, a gente olha séries, escuta podcasts e vê filmes pra depois aqui trazer pra gente e dar nota. Será que é bom? Será que é ruim? E também foi criado agora há pouquinho uma outra insanidade chamada Era Uma Vez no Oeste, onde eu e Marco Lazarotto, o senhor Magro Lima nas redes sociais, a gente, baseado nos assuntos de uma super série chamada The West Wing,
Think, que fala sobre a política dos Estados Unidos. Ela foi criada lá na década de 90, final da década de 90. A gente pega os temas e fala. Por exemplo, o primeiro episódio a gente falou de invasões cubanas nos Estados Unidos, falou de prostituição de alto luxo, a gente falou da sigla POTUS, a gente falou de direita cristã, a gente falou de... que mais? Nem lembro mais. A gente falou de tanta coisa. Exocet, o míssil francês. Então a gente mistura tudo que tá na série. Tem um monte de podcast. Um deles, o maior de todos, o Pretinho Básico, o maior de todos que eu participo, também tá aqui no Spotify, no SoundCloud, é só catar a gente por aqui. O Bola nas Costas sobre futebol entrou. Cara, eu tô trabalhando, cara. Igual tu. Eu vou lá pedir um aumento. Tchau.